Aí com 40 anos eu fui estudar. Começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou com uma convidada super especial. Mas antes de começar, já vou fazer aqui o merchan do nosso patrocinador oficial, o Cappuccino Sec, que é um cappuccino 100% fit, zero açúcar, que eu já servi para minha convidada e depois eu vou perguntar para ela o que ela achou do sabor do cappuccino. Hoje eu estou com quem aqui? Com ela, Célia Marçal. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, Célia, seja bem-vinda. Muito, Obrigado por ter aceito meu convite. muito obrigada. Eu que agradeço, né? A gente poder estar aqui compartilhando com as pessoas aí um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho do testemunho de tudo que Deus já fez nas nossas vidas. Obrigada. É verdade, muito obrigada por ter vindo. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar demais desse episódio, porque a Célia tem testemunho em várias áreas. Tem. Não é testemunho em uma única área. Não. Começa falando pra nós primeiro. Já vamos na largada falar do seu Tá. canal no YouTube, para as pessoas seguirem. Então, depois que eu aposentei, né? Eu fiquei assim, me sentindo inútil. Falei, Deus, né? Eu não quero me sentir inútil, porque a gente sempre ativa e tudo, né? Sabia o que fazer. E eu já tinha vontade de ter um canal no YouTube. Aí resolvi, falei, não, eu vou criar um canal de receitas. Gosto de cozinhar. Aquela cozinha do dia a dia, assim, a gente não me atrai muito, não, mas gosto de fazer pratos diferentes e tudo. Falei, eu vou criar um canal de culinária. Então, eu tenho, né, um canal, né, no YouTube que chama Célia Marçal. Você colocou lá Célia Marçal, você vai me encontrar. Você vai encontrar também uma outra senhora lá, mas você vai ver a nossa fotinha, vai Ver a diferença. vai ver a diferença das duas. Então, Vou deixar aqui Isso. o arroba. sim, no vídeo. é só Célia Marçal mesmo, você me encontra lá. Lá eu tenho uns 100 vídeos. Tem vídeos de receitas e até os últimos vídeos tem de reforma da casa que eu mudei, tem de viagens, então tem um monte de coisinha boa lá. Tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, agora vamos começar a contar a sua história. Vamos, né? Vamos começar lá da sua infância. De onde veio a Célia? Nasceu aqui em Goiânia? Onde que você nasceu? Como foi sua estrutura familiar? Conta pra nós. De onde você veio? Então, eu nasci em Goiânia, né? Vim pronta de Minas Gerais. Então, meus pais são mineiros, né? Meus irmãos mais velhos são mineiros, mas aí eu sou de Goiânia, nasci aqui, de uma família humilde financeiramente falando, né? Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, a princípio, camelô, cantor sertanejo. Meu pai quis seguir carreira de cantor sertanejo, né? Até que viveu um tempinho com isso, mas depois não deu certo, aí se tornou vigia, guarda noturno e foi assim. Então, cresci numa família bem humilde, financeiramente falando. Com 11 anos de idade, 12, eu já era empregada doméstica na casa dos vizinhos, era babá e foi indo. E aí, minha mãe, de vez em quando, ela me levava para trabalhar com ela. Ela ia trabalhar como doméstica e me levava com ela. E aí eu quero falar um pequeno detalhezinho, porque eu quero linkar com algo que nós vamos falar mais na frente, né? Porque, igual você falou, assim, a minha vida toda teve milagres, sabe? Assim, coisas que eu coloquei diante de Deus e que passou com o tempo, logo as coisas aconteceram. Então, minha mãe trabalhava em frente, numa casa perto do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tinha pouco tempo que tinha sido construído naquele lugar. E aí eu passava ali com a minha mãe e eu lembro até hoje que eu passei e falei assim, um dia ainda vou trabalhar aqui. Aí passou, né? Isso aí eu devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos. Aí logo com 14 anos eu arrumei meu primeiro emprego, que foi justamente com o patrão dela. Ele separou o escritório dele era na casa dele até então. Aí ele abriu o escritório justamente lá do lado do tribunal e me chamou para trabalhar com ele. E esse foi meu primeiro trabalho, com 14 anos. Eu trabalhei lá até os 23 anos, já era casada já quando eu saí de lá. Ele era advogado? Não. Ele era representante comercial. Hoje não vou falar o nome dele aqui porque ele é conhecido na cidade, então não posso falar. Mas é gente boa demais. Inclusive, se eu não tivesse saído de lá, foi até eu que pedi conta na época. Se eu não tivesse saído de lá, eu estaria trabalhando com ele até hoje. Porque as pessoas que entraram depois, porque eu fui a primeira funcionária dele, de mulher. Ele tinha um vendedor homem e eu era secretária. Então, eu fui a primeira funcionária dele, aí logo em seguida ele foi expandindo e teve outros funcionários. E esses funcionários, todos trabalham com ele até hoje. Eu não porque eu pedi conta, porque Deus tinha um propósito maior que mais na frente eu vou falar, né?
Então, foi isso. E aí, com 16 anos, mais ou menos, eu tive um encontro com Deus, né? Tive um encontro com Jesus, porém não permaneci. O mundo, né? O mundo acaba que chama a atenção da gente quando a gente é jovem e tudo, né? Então, eu conheci Jesus, mas não consegui permanecer. E daí foi passando até que com 19 anos, eu conheci meu esposo. Até aí, minha vida foi seguindo. Esse trabalho era um bom trabalho, por ser particular, eu ganhava até bem, tudo. Conheci meu esposo, ele mudou lá pro bairro, mudou pro fundo da minha casa, que é a quadra, né? Aí tinha meu lote, e lá na época a gente ainda não tinha muro, né? Aí ele mudou, quando ele... Eu gosto até de falar sobre isso, porque quando ele mudou pra lá, ele mudou não. Quando eles compraram o lote lá, eles foram lá capinar. Aí, de repente, eu vi aquele homem branquinho lá, sabe? Sem camisa, capitando. Eu falei, nossa, que rapaz bonito, hein? Eu conto isso pra todo mundo até hoje. E aí, a gente se conheceu, ele mudou pra lá. E aí, na época, eu ainda não conhecia o Senhor, né? Aí, a gente, de vez em quando, encontrava em festa, acabava dando uns beijinhos e tudo, mas nunca namorou sério. Mas aí, com 19 anos, eu tinha uns 17. Aí, com 19 anos... Eu tava namorando sério uma outra pessoa e ele viu, falou, não, pensando bem, essa menina acho que vai casar com esse rapaz, né? Aí acabou que não deu certo com esse rapaz e a gente começou a namorar com 19 anos, ainda não crentes. E aí veio a minha conversão e a dele, que também eu acho que é um momento muito bonito e que eu não falo muito sobre isso. Eu acho que eu tenho que falar sobre isso porque hoje parece que a gente já não consegue ver tanta conversão dessa forma, né? Assim, com essa mágica toda, igual acontecia antigamente. A minha amiga, que trabalhava no mesmo prédio que eu, a gente era amiga e ela também não era crente. Então, eu ia para casa dela, a gente ia para festa, ela ia para minha casa e tudo. Só que ela converteu. E aí, a minha sogra também converteu, né? Eu era namorada dele, né? E aí, ela também converteu. Aí, eu ouvi o evangelho lá no trabalho com essa colega. E ouvia da minha sogra. E eu era simpatizante, né? Eu falava que se um dia eu voltasse para uma igreja, eu queria ir para uma igreja evangélica mesmo, porque eu conhecia a verdade. E aí ela me chamava para essa igreja dela, essa amiga minha. E ela me chamou um dia para um culto de jovens. E eu chamei meu esposo para ir. E ele gostava de uma cervejinha, sabe? E ele também fumava. Só que a mãe dele, um mês antes, a mãe dele tinha orado por ele e ungido ele para ele parar de fumar. Ele aceitou a oração e parou de fumar. Não fumou mais. E aí, quando foi num sábado, eu chamei ele para ir nesse culto de jovens com a minha amiga e falei, por favor, não bebe cerveja hoje não, porque senão você fica com um hálito de cerveja. Não, beleza, não vou não. Só que ele saiu durante o dia ali perto dos amigos, né? Acabou bebendo, chegou lá chupando balinha. E eu já percebi que ele tinha bebido, né? Mas enfim, nós nos arrumamos e fomos para o culto de jovens. E aí, quando nós chegamos lá, estava tendo louvor. Quando eu tinha esses 16 anos, que eu tive esse encontro com o Senhor, que eu não permaneci, tinha um louvor que me marcou muito naquela época. E aí eu estava lá agora nesse culto, depois de eu tinha quantos anos? Aí eu já estava com 21, né? Porque eu já estava namorando meu esposo desde os 19, então eu já tinha... 5 anos. Não, quase 3 anos, né? Quase 3 anos de namoro. Menos um pouquinho, eu já estava com 21. Porque eu casei, eu já estava com 22. Aí eu falei, podia tanto passar aquele louvor, né? Menina, bastou eu pensar, veio o louvor. E é um louvor de celebração, não é nem de adoração. Você sabe o que é o Espírito Santo vir e entrar dentro de você de verdade? E na vida do meu esposo também. Nós convertemos no mesmo instante. Os dois. Você sabe que é entrar de um jeito e sair de outro? Foi o que aconteceu conosco. Então, nós saímos de lá com outra cabeça. Nós namorávamos, já tinha quase 3 anos, éramos do mundo. Então, você sabe que era um namoro totalmente liberal, né? Nós saímos de lá, nessa época, com a cabeça totalmente já mudada. Ele já tinha parado de fumar, né? Já tinha um mês que ele tinha parado de fumar. Ele não colocou mais nenhuma cerveja na boca
e nós não tivemos intimidade mais. Meu Deus. Sabe assim, quando o Espírito Santo entra, entrou em nós naquele momento. Então, eu acho que isso foi muito sublime, foi muito bonito, sabe? O que aconteceu. E aí, em 10 meses, a gente organizou para casar. Porque aí já muda a história, Já né? muda Já a história. apressa. Uai. Porque, na realidade, nós já sabíamos que queríamos ficar juntos, né? Que a gente ia casar. Só que a gente não estava se organizando para isso. A gente tinha comprado um lote juntos já, mas a gente não estava se organizando para isso. Mas aí nós nos organizamos, a família ajudou e tudo, e aí nós nos casamos. Então, assim, e nesses 10 meses, que foram 10 meses para a gente casar, a gente realmente ficou sem intimidade nenhuma. Às vezes tem jovens aí que acham que isso não é possível, mas é possível. Quando você se apaixona mesmo pelo Deus vivo, né, por Jesus, e que você sabe o que ele fez por você, e você sabe o que ele espera de você, você consegue. Você consegue. Você consegue, é mais forte em você querer agradar o Senhor do que agradar a sua própria carne, né? E aí nós ficamos aí esses 10 meses, nos organizamos, casamos, foi um casamento simples, mas foi bonitinho, foi tudo organizadinho e tudo. E aí eu já estava com 22 quando eu casei, né? Que eu casei em outubro. Aí, sobre a minha vida profissional. Até então eu tinha terminado só o 2º grau, não tinha feito faculdade, porque não tinha condições financeiras, não tinha condições de entrar num UFG e também não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade particular, mas eu tinha vontade de fazer faculdade. Então, aí nós casamos e fomos, né, vivendo a nossa vida. Nesse meio tempo, eu ainda trabalhava, né, com esse empresário. E logo em seguida eu senti o desejo de sair, que eu senti o desejo de trabalhar meio período. E tinha algumas coisinhas lá que às vezes não me agradava muito, que eu pensava que poderia não estar agradando a Deus. Então, aí eu pedi a Deus, falei, Deus, me dá uma resposta se eu devo pedir conta ou não. Eu queria que o Senhor me desse a resposta nesses 30 dias. Quando foi no penúltimo dia, Deus trouxe a resposta. Penúltimo dos 30. Penúltimo dia dos 30, Deus deu a resposta. Aí eu entendi que sim, que eu deveria, né? E aí pedi conta, ele nem acreditou que eu ia sair, mas tudo bem, saí. Fiquei 6 meses em casa. Ah, sim. Aí, nesse meio tempo, antes de eu pedir conta, minha cunhada chegou em mim e falou assim, Célia, abriu um concurso lá no Tribunal de Justiça. Lembra lá da infância? Abriu um concurso para escrevente. Vamos fazer? Eu nunca tinha pensado em fazer um concurso, não sabia nem por onde começar. Falei, vamos embora. Aí tá, aí eu comprei a apostila e aí me inscrevi num cursinho de um juiz e fui fazer. Saía do trabalho, trabalhava o dia todo, saía do trabalho e ia para esse cursinho. E fiz esse cursinho. Aí, nesse meio tempo, foi quando eu pedi conta, aí cumpri aviso. Fiquei mais tempo, porque eu tive que treinar uma pessoa. Quando terminou, eu fui para casa, fiquei 6 meses em casa. E a prova, nessa época, demorava muito. Você fazia inscrição, e aí até você fazer a prova, às vezes, demorava alguns meses. E aí, nesses 6 meses, eu fiquei em casa estudando. Eu pregava cartazes para todo lado na casa, sabe? E aí, estudando, aí marcaram a prova. Primeira prova era datilografia. Naquela época ainda não existia ainda digitação. Era datilografia. Eu sabia datilografia? Sabia. Mas o básico, porque eu aprendi lá nesse trabalho meu. E eu aprendi, assim, do meu jeito. Então, eu não fiz curso. Então, aí eu fui fazer um curso, né, para tentar agilizar. Não dei conta de fazer, porque eu já estava viciada da minha forma. Falei, vai ser do meu jeito mesmo. E fui fazer a prova. Ela era eliminatória. Se eu não passasse nela, eu nem seguia no concurso. Fui fazer a prova. Menina, aí tô lá fazendo, né, digitando o texto. De repente, a hora que eu vejo, a margem estava aqui, eu já estava lá na frente, sabe? Ou foi ao contrário, a margem era aqui, eu comecei lá. A hora que eu olhei assim, eu comecei a rir. De desespero? Não. Eu comecei a rir, falei, Deus... Sabe aquela paz que eu senti? Falei, ai, Deus, seja o que Deus quiser. Foi uma só, né, que eu fiz, assim. E fiz a prova. Aí saiu o resultado. Passei na prova. Não foi uma nota tão boa, ela era um peso bem alto, sabe? Mas foi uma nota que deu para passar. Aí veio prova escrita. Você vê, concurso, hoje em dia não é assim. Hoje em dia é objetiva, né? Na época não, na época era subjetiva. Você tinha que escrever as perguntas, você tinha que fazer uma peça
que é mandado, ou era uma carta precatória, ou era uma intimação, essas coisas você tinha que saber redigir. Então, eu estudei tudo isso. E tudo na mão. Tudo na mão. Aí fui fazer a prova. Eu não sei a nota que eu tirei nessa prova, mas eu respondi a prova toda. Posso não ter tirado total, uma nota total, porque às vezes na hora de redigir uma peça, por exemplo, faltou alguma coisa, mas as outras, que eram a pergunta que eu tinha que responder, eu tenho certeza que eu acertei, né? Então, passei nela também. Aí veio a terceira fase. A terceira fase era a prova oral com promotor. Aí eu fiz prova com promotor e com escrivão. Aí passei pelos dois, respondi só uma que eu não respondi, que o juiz me perguntou. Eu falei, doutor, essa aí eu não sei, eu não estudei isso aí. Ele falou, essa aí é porque estava na sua apostila só na capa, por isso que você não sabe. Mas todas eu respondi, e com o escrivão também respondi todas. Não sei que nota eu tirei também. Aí passei no concurso. E aí demorei a ser chamada, porque aí eu passei numa colocação bem longe por conta também da datilografia, porque era um peso maior, né? Aí minha cunhada passou, a colega minha que estudou comigo passou, então essa amiga minha que estudou comigo, que a princípio eu ensinei ela, no final ela já estava me ensinando, ela foi chamada primeiro, depois minha cunhada, e eu fiquei. E nesse meio tempo, o meu pastor me chamou para trabalhar na igreja, que estava precisando de uma secretária. Eu fui trabalhar meio período lá, trabalhei lá 3 anos. Eu achei até que não ia ser chamada no concurso. Trabalhei na igreja como tesoureira, como tipo gerente administrativa geral lá. Trabalhei esses 3 anos, aí saí. Depois de um mês que eu saí, que eu já sabia que eu estava próxima a ser chamada, e esse concurso meu foi um dos que mais chamou. Hoje em dia já não chama tanta gente mais igual chamou desse meu. Você vê, esse concurso meu valia 4 anos e eu fui chamada no 3º ano. Aí fui chamada, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, aonde lá, quando eu tinha meus 13 anos, eu falei que um dia ia trabalhar lá. Então, e quantos anos você tinha quando você foi chamada? Você lembra? Eu fui chamada em 97. Então, fui chamada e lá fiquei esse tempo todo e foi bênção. Eu estava, na realidade, tem outro detalhe também que eu quero contar, que foi bênção também. Eu ainda não estava trabalhando no tribunal, eu ainda estava trabalhando na igreja. Abri um loteamento lá perto de casa, que ia ser um condomínio fechado. E a minha vontade era de comprar um lote lá, só que a gente não tinha condições. Inclusive, na época, o meu esposo, ele tinha perdido o trabalho e ele estava trabalhando nessa época até de motoboy. Foi quando iniciou o motoboy aqui em Goiânia. Ele estava fazendo serviço de motoboy e eu trabalhando na igreja, ganhava pouco, não ganhava muito não. E eu queria um lote lá, sabe? Aí um dia eu saí para fazer um exame, meu cunhado até me levou de carro, porque era um exame que eu tinha que fazer uma preparação em casa, então não dava para andar de ônibus. E aí meu cunhado me levou. Quando a gente voltou, eu passei em frente uma tendinha de um corretor. Falei, para aqui, vamos dar uma olhada nesse... Eu sabia já o preço, já tinha ficado sabendo e pensei, não vai dar certo, né? Falei, vamos parar aqui. Ele parou comigo, conversei com o corretor e falou assim, quer que eu te leve lá? Quero. Ele me levou, falei, eu quero esse lote. Na época eu lembro que foi R$500 a entrada. Era um dinheirinho bom, talvez uns 4.000 hoje, talvez. Aí eu falei, bora. Aí, assim, naquela época, hoje é mais natural, é mais normal isso. Mas você vê, eu era, né, a gente não era bem de situação e tudo. Quem é que sai para ir fazer um exame e volta e compra um lote sem falar com o marido? Mas aí eu senti, falei, vou comprar. Não tinha um tostão na conta para pagar essa entrada. Cheguei em casa com o contrato, falei, comprei. E ele confiava muito em mim, porque eu era muito, assim, centrada, equilibrada, né? E aí, então, ele falou, comprou, você acha que nós temos condições de pagar? Nós vamos dar conta. Aí, liguei para uma amiga, o meu pastor estava viajando, eu era tesoureira, mas eu não poderia pegar dinheiro adiantado, então eu estava esperando ele voltar, eu tinha que esperar ele voltar para eu pedir um dinheiro adiantado, né, eu queria pedir o 13º adiantado. Aí, eu conversei com uma amiga minha, você tem dinheiro para me emprestar até semana que vem? Tenho. Me emprestou, cobri a conta e entrou a entrada. Meu pastor chegou no dia um dia antes de eu ter que devolver o dinheiro para minha amiga. Conversei com ele, falei, pastor, tem condições do senhor me adiantar o 13º e as minhas férias também, 1/3 das férias para eu pagar? Eu expliquei a situação, tem. Sim, tem dinheiro, sério? Eu falei, tem. Então, pode pegar. Paguei a minha amiga. E aí, pronto, aí
compramos lote para estação, depois construímos, vendemos aquele lote que a gente tinha antes de casar, adiantamos a casa, muitos familiares ajudaram a gente. E aí lá cresceu, fiz uma casa boa agora nos últimos tempos, só que Deus também tem outro propósito, a gente vendeu essa casa, que depois eu posso falar um pouco sobre isso. E é isso, só assim, sabe? Coisinhas que eu vejo a mão de Deus, sabe? Assim, eu procuro olhar Deus em todos os detalhes. Eu vejo assim, a mão de Deus em cada detalhe. É numa vaga que eu encontro, num lugar onde é difícil de encontrar, eu vejo a mão de Deus, sabe? Às vezes é uma coisinha simples que eu quero comer, que de repente aparece assim facilmente, ou é uma roupa, sabe? Eu consigo ver a mão de Deus nesses detalhes, porque eu não sei, né? Mas eu me sinto muito amada por Deus, sabe? Me sinto muito amada. Então, eu consigo olhar isso aí. Então, o que que acontece? Depois disso, depois do lote, a gente comprou tal, tal. Aí eu vim com um problema em 2000. Em 98, eu casei em 93. Em 97, eu fui chamada no tribunal. E quando eu fui chamada no tribunal, eu já tinha feito uma cirurgia de endometriose. Porque quando eu fiz 4 anos de casada, eu tentei engravidar. E vi que não estava tendo jeito. Aí descobri que eu tinha endometriose. Quando eu descobri, eu já tinha endometriose bilateral, ou seja, nos 2 ovários. Aí eu fiz uma cirurgia, o médico me abriu, eu estava com endometriose, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é endometriose. Nós temos os folículos dentro do útero, né? Tem um endométrio dentro do útero, e quando você menstrua, eles ali sangram. E aí a pessoa que tem endometriose tem uma facilidade de, ao invés do sangue só sair pelo canal natural, né? Ele sobe pelas trompas, cai no seu organismo. Às vezes cai aí cai no seu ovário, aí cai no seu intestino. Então, quando eu descobri, eu já estava no grau 4, que é o último. Aí eu fiz a cirurgia. Tinha endometriose no meu intestino delgado, tinha endometriose no meu intestino grosso, para tudo quanto é lado. Então, o médico deu uma limpada. Aí eu tomei uma injeção na barriga por 8 meses, 6 meses, eu acho. Fiquei sem menstruar 8 meses. Porque quanto mais você menstrua, pior é a endometriose, né? Porque ela sangra. Onde ela tá, ela vai sangrando quando você sangra. E aí o médico falou, agora é só engravidar. E aí eu acho que eu fiquei, 2 anos sem menstruar e sem tomar anticoncepcional, tentando engravidar. E nada. E aí foi piorar essa endometriose. Meu Deus. Foi quando eu descobri que o meu ureter do lado direito estava obstruído. Eu senti mal, assim, de gripe, parece. Aí eu fui lá no meu trabalho, eu fui no médico de lá, vamos fazer um check-up? Aí eu fiz, aí deu uma alteração lá nos rins, né? Creatinina, ureia, tudo deu alterado. E aí eu procurei o urologista. Foi quando eu descobri que esse rim direito meu estava com hidronefrose. E aí eu precisei fazer cirurgia. Primeiro eu tentei desobstruir, porque o esquerdo também estava obstruído, só que não era tanto. Então a urina estava passando por ali. Agora o direito não estava passando mais. E aí o médico tentou, colocou um duplo J no esquerdo para não deixar ele obstruir. Tentou desobstruir esse, colocou um catéter nesse de cá para tentar desobstruir, não desobstruiu. Aí depois de, acho que 15 dias, eu fiz a primeira cirurgia. Eu fiz 3 ou 4, que eu já nem me lembro mais. Aí eu fiz a primeira cirurgia desse lado. Ai, precisa beber água. Pode ficar à vontade. E esse problema que você teve no rim, ele foi decorrente da endometriose? Não foi. A insuficiência renal não tem a ver com a endometriose. Isso, na realidade, foram 2 problemas renais, né? Aí eu fiz a cirurgia para tirar o rim, né? Ele falou, olha, vai ter que tirar o rim, porque o rim tá necrosado praticamente. Você vai ter que tirar. Falei, doutor, o senhor não vai tirar meu rim. Ele falou, sério, então você ora, porque do jeito que tá aqui não vai ter jeito, né? Então, mais uma vez, a mão de Deus, né? E eu crendo, sempre crendo. E aí ele falou, olha, se você acordar da cirurgia e tiver uma bolsa aqui, tiver um dreno. Um dreno aqui, é porque eu não tirei.
Aí, a hora que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar, né? E tava lá. Aí, passou um prazo, ele chegou no quarto e falou: Olha, realmente você tinha razão. Não tirei seu rim, não precisou tirar. A gente só fez uma limpeza e seu rim vai ficar bom. E aí, toma aqui os papéis, que seu esposo vai ter que ir lá no plano de saúde mudar os papéis, porque eu pedi foi uma extração do rim, né? Eles usam lá o termo científico deles, que eu não tô lembrando agora. Mas agora eu vou ter que mudar o tipo de cirurgia. E aí, nesse meio tempo, depois eu teve que abrir de novo. Aí foi a céu aberto, porque aí o médico ginecologista veio para o mesmo hospital, fez a cirurgia de endometriose, abriu e limpou a endometriose, e eu reimplantei meu ureter direito. Então, eu tenho meu ureter direito reimplantado. Eu fiquei de agosto até dezembro de cama. Assim, com esses procedimentos todos, né? Então, de cama, com atestado. E assim, e bem, sabe? Eu não sentia dor, eu emagreci muito. Quando eu cheguei a descobrir que eu estava com hidronefrose é o rim cheio de urina, né? Porque obstrui o ureter, então ele enche de urina e por isso chama hidronefrose. Eu passei bem por esse tempo, sabe? Aí eu emagreci muito, aí tomei antibiótico durante, acho que 70 dias. Isso foi dando problema no estômago, né? Então eu passei muito mal, mas mesmo assim sempre firme. E aí passei de boa. Aí quando foi, eu acho que depois de um ano, eu tentei beber in vitro, porque eu já não estava conseguindo engravidar, né? E aí você já tinha recuperado? Já tinha recuperado 100%, eu tinha voltado a trabalhar, tudo certinho, né? E aí, depois de um ano, mais ou menos, eu tentei o bebê in vitro, aí tomei aquelas injeções que a gente toma para poder ovular e tudo, né? E aí, quando a gente foi fazer o procedimento, meu esposo foi também, né? E aí, me sedaram para tirar, né? Para colher o óvulo, colher o espermatozoide do meu esposo para fazer o bebê in vitro, né? Só que a hora que eu acordei, meu esposo falou que, infelizmente, não deu certo. Aí o médico me chamou e falou: Olha, você não tá ovulando mais. A endometriose não tava deixando mais eu ovular, né? Então, não dá. Com o óvulo seu não dá mais. Se quer fazer com óvulo doado, você pode fazer com óvulo doado. Eu, na época, eu falei que não queria. Hoje eu já penso diferente, sabe? Eu teria feito. Mas eu penso que tudo tem um propósito. Porque mais para frente eu vim ter o problema renal mesmo. Então, assim, e a mulher, quando ela engravida, ela aumenta a proteinúria na urina. E eu acho que a hemácia também, mas não tenho certeza da hemácia. Mas a proteinúria, sim, que é perder proteína a mais, né? E aí eu poderia até ter ido para uma hemodiálise se eu tivesse engravidado. Então, penso que Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Mas aí eu fiquei tranquila, seguimos a vida. Aí a gente se abriu para adotar. Que a gente até então não pensava em adotar, sabe? E, não, se aparecer, a gente adota, né? Aí, quando foi, eu acho que depois de um ano, eu tive uma pressão alta, assim, lá no meu trabalho. Fui lá no centro de saúde de novo. E aí comecei a olhar, investigar, descobri que estava com insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica é uma insuficiência renal que não tem cura, né? A aguda, com o passar do tempo você recupera, mas a crônica não. Então já estava com a ureia muito alta, creatinina muito alta, e não teve nada a ver com essa hidronefrose. É porque quando eu era mais nova, assim que eu casei, que eu comecei a fazer os meus exames ginecológicos todo ano, eu tinha hemácias, que é sangue na urina, e proteína demais na minha urina. Então, eu já vinha com um histórico. A gente não sabe por quê. Hoje, o médico acha que a médica que me atendeu primeiro, ela acha que pode ter sido assim. Eu tive muita infecção de garganta quando eu era pequena. Então, pode ter sido as infecções de garganta e ouvido que foi para a corrente sanguínea e deu essa nefrite, ou pode ter sido os próprios antibióticos que fizeram isso também. Então, não tem, a gente hoje não tem uma certeza, assim, porque não chegou a descobrir na biópsia. Então, aí eu comecei com problema renal. Aí, o que tinha que fazer? Não muita coisa. Na realidade, era só fazer um tratamento conservador. Qual que é o tratamento conservador? É fazer dieta. É evitar proteína,
evitar muitas frutas que tem potássio demais, tem fósforo demais, sabe? Você tem que ir equilibrando isso. E aí eu vim. E medicamento zero. Medicamento a gente tomava assim, para ácido úrico, que eleva o ácido úrico. Aí eu tomava remédio para baixar o ácido úrico. Anemia, dava muita anemia. Então eu tinha que tomar remédio para abaixar a anemia, porque a insuficiência renal causa isso. Aí eu tomava uma injeçãozinha na barriga, tipo insulina. Então eu vim tomando ela e fazendo isso. E aí não tinha sintomas nenhum, não sentia nada, não. Aí, com o passar do tempo, que aí quando eu descobri, meu rim estava funcionando 34%. Quando eu tive aquele problema de hidronefrose em 2000, ele voltou a funcionar normal. Só que aí, depois de 2 anos, se eu não me engano, voltou. Em 2002, ele já estava, quando eu descobri mesmo, ele já estava com 34%. E aí eu fui perdendo aos poucos, sabe? Ele não acelera muito. Eu ia perdendo um por ano. E aí eu fui fazendo um tratamento conservador, trabalhando. Ah, tá. E aí quando eu fiz 36 anos, nós tivemos a bênção de adotar uma criança, né? Deus nos deu também uma criança. Nós ficamos grávidos 1 mês, praticamente, né? E a gente estava deitada e aí uma amiga nossa, e ela trabalhava num outro estado como enfermeira, nos ligou, o marido dela, na realidade, nos ligou, falou, o Ricardo, alguém procurou a minha esposa e falou que tem uma criança e tal, e a gente quer saber se você quer. Aí ele, com o telefone aqui, amor, o fulano de tal tá querendo saber se a gente quer um bebê que tá para nascer. Eu falei, quero. Nós queremos. Ah, então tá bom. Depois ela vai conversar com você e explicar direitinho. Aí ela passou o contato da pessoa. Aí a gente não queria ter contato com a pessoa. Passamos para uma outra amiga nossa, e essa amiga. Aí eu fiz um monte de perguntas, né? Anotei para ela perguntar para mim sobre como que foi, e por quê, e se tem doença hereditária, essas coisas assim, né? Aí minha amiga conversou e tudo. Aí essa pessoa falou que a mãe biológica, né? Estava fazendo tratamento e, inclusive, parece até que tinha uma pessoa interessada, só que ela não estava em paz com essa pessoa que estava interessada no bebê dela. E quando conversou com eles, e depois até conversou com meu esposo também, conversou com a minha amiga e conversou com meu esposo, ela sentiu paz. Ela sentiu que era nós mesmos que deveríamos ficar com a menina, né? Até então não sabia se era. Acho que na hora eu fiquei sabendo que era menina, mas não fiquei sabendo de detalhes. Então foi 1 mês e pouquinho só. Então ela veio para Goiânia para ter o bebê aqui. E aí eu fui esperar o bebê nascer no hospital, né? Ela ficou num quarto, eu fiquei em outro. E aí a neném nasceu. Linda, maravilhosa, parece com a gente e deu tudo certinho, sabe? A gente foi no juizado antes, tomei todas as providências, né? Procurei promotor de justiça para saber se o que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo, estava certo. Aí ele me orientou, porque nessa época ainda existia a adoção dirigida, mas hoje em dia já não existe mais, né? Hoje você realmente tem que entrar na fila, né, do juizado da infância e juventude. Na minha época ainda existia essa possibilidade. Então, eu fiz tudo direitinho, fui lá no assistente social, conversamos e tudo, e aí a neném nasceu, já levei para casa, o médico já estava sabendo de tudo, levei para casa, aí daí 7 dias eu fui no juizado com ela, passei pelo assistente social, já deixamos tudo certinho, aí a mãe biológica veio, já teve a audiência com o juiz, já fez o documento e tudo, e já passou ela para o nosso nome. Aí depois de 4 meses saiu a adoção definitiva. E ela é uma bênção nas nossas vidas, é linda, maravilhosa. Hoje ela fez já 18 anos. Então foi outro milagre, sabe? Assim, as coisas foram se encaixando perfeitamente na época. E eu louvo a Deus por isso. Aí quando ela veio, tava com 36 anos. E aí, lembra que eu falei que tinha vontade de estudar e tudo, né? E até então não tinha tido oportunidade ainda, porque às vezes as condições financeiras não me davam chance de fazer uma faculdade. Aí, com 40 anos, eu fui estudar. Trabalhava num lugar onde eu trabalhava com direito, né? E amava demais. E aí, eu fui estudar. Eu fiz direito, depois fiz especialização em gestão pública e tudo o tribunal que pagou. Eu não tive que pagar nada.
O tribunal que pagou a faculdade, o tribunal que pagou a especialização. E depois eu fiz um curso de mediação. Então, hoje eu poderia exercer como mediadora e conciliadora, mas às vezes me impede por conta, né, da aposentadoria, mas eu poderia exercer. Então, fui fazer. Então, foi um sonho realizado também, que era muita vontade que eu tinha de fazer faculdade. Então, assim, resumindo, tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas eu acho que a minha vida foi de superação, foi de muitos milagres, sabe? Deus me abençoou demais da conta. Então, hoje eu sou muito grata, sabe? E assim, e de uma época para cá, eu tenho, assim, tido revelação da graça, do que Jesus fez na cruz por mim. Porque a gente sabe que Jesus foi lá, pagou os nossos pecados, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas a hora que vem a enfermidade, a gente às vezes aceita. É da vontade de Deus. Eu particularmente, né, não sei quem está em casa, pensa que é da vontade de Deus a gente ser doente. Hoje eu tenho convicção de que não é da vontade de Deus a gente ficar doente. Então, assim, eu tenho desfrutado muito da graça. Então, assim, eu tenho estado muito saudável, porque eu não tenho aceitado mais. Você está entendendo? Porque se Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, eu não tenho que carregar nenhuma. Aí sabe o que eu faço quando vem uma dor de cabeça, uma dor em algum lugar? Eu falo assim, Jesus tem isso. Jesus tem dor de cabeça? Se Jesus não tem dor de cabeça, eu também não tenho. Porque ele habita em mim. Assim como Jesus é, eu também sou neste mundo. A Bíblia diz isso, né? Que nós somos como ele é. Então, eu não aceito. Então, hoje, eu tô vivendo como quem sonha. Vou ser sincera para você. Diante de tanto de coisas, eu meio que resumi, né? Tudo. Essa época lá de 2000 foi uma fase muito difícil, porém, enquanto eu estava passando, eu não percebia que era difícil. Depois de um certo tempo, eu sentia, quando eu lembrava de tudo que eu passei, eu sentia dó de mim mesma. Até vontade de chorar me dava. Porque foi um momento difícil, mas assim, com a fé que eu tinha em Deus, eu consegui passar de boa, sabe? Assim, consegui passar firme. E agora, de novo, também com o problema renal. Agora você tem que contar pra gente essa parte, a parte da recuperação. Então, como eu te falei, né, vim 23 anos com problema renal e tudo, cuidando. Aí tive a minha filha com 36 anos. E aí, quando foi agora, no ano de 2023, meu rim, eu vinha perdendo a função, né? Então, em 2023, de 14%, ele caiu para 9%. É normal uma pessoa com 10% já estar fazendo hemodiálise. Às vezes até mais. Tem gente que depende muito do organismo. Tem gente que com 15% já precisa fazer, porque passa muito mal. E tem gente que às vezes não. E o meu caso foi assim. Eu com 9%, quando eu peguei o exame, que eu olhei, eu dei uma risadinha dentro de mim e agradeci a Deus. Falei, Deus, muito obrigada. Porque eu com 9% de função tô aqui bem. Tava sentindo nada, né? E aí fui na minha pastora, falei, ó, vamos orar, porque eu não quero fazer hemodiálise e eu não quero fazer fístula. E aí, então, eu tenho um irmão que era 100% compatível comigo, então a gente sabia que o dia que chegasse a hora de fazer um transplante, ele ia me doar. Só que, infelizmente, ele não pôde me doar, porque ele estava com oscilação de pressão alta, e aí não pode. Então, eu tive que descartar esse meu irmão. Mas você sabe o que é você sentir paz? Em momento nenhum eu pensei que não ia dar certo. Eu senti paz e convicção o tempo todo que Deus ia fazer. Então, toda vez que aparecia um obstáculo, eu cantava aquela música do Thales Roberto. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Então, eu cantava essa música. Tinha convicção de que ia dar certo. Aí, a minha sobrinha, filha da minha irmã, falou, tia, vou doar para você. E aí ela não tinha 100%, ela não tinha compatibilidade, mas ela podia doar, né? Porque hoje em dia é assim, você não precisa ter compatibilidade. Você precisa ter outras coisas lá que são compatíveis, mas a compatibilidade, que é o HLA, que eu não sei explicar, você não precisa ter, idênticos. Meu irmão tinha todos idênticos a mim, 100% mesmo.
E aí, eu e ela começamos a fazer os exames. E aí, no outro mês, eu já estava com 8% de função. E estava bem ainda. Senti umas fraquezas naqueles dias, apesar que eu acho que até que foi um pouco de emocional também, por causa da notícia, né? E a gente começou a fazer os exames, ela fazendo de um lado, eu fazendo do outro. E sem fazer hemodiálise. Aí eu precisei fazer uma biópsia do rim antes de fazer o transplante. Aí a minha médica, aí o meu médico me sugeriu, é melhor você fazer, porque se o seu rim sangrar, você tem que correr para UTI, fazer hemodiálise de urgência, fazer catéter de urgência. Então vamos já fazer o catéter e vamos já começar a fazer a hemodiálise, aí você faz a biópsia. Então, assim, eu comecei a fazer a hemodiálise. Eu coloquei um catéter de longa duração, começamos a fazer e logo em seguida eu já fiz a biópsia, deu negativo para o que a médica queria saber. E aí o médico também disse que eu precisava fazer hemodiálise porque a minha ureia tinha que baixar. Porque eu não podia fazer a cirurgia com a ureia muito alta, porque você corre o risco de sangrar muito, né? E aí, outro detalhe também, eu tomo anticoagulante, porque devido ao problema renal, a gente também aumenta a probabilidade de coagular o sangue. Então, eu tive que fazer eu fiz uma aplicação de varize e o médico fez demais no lugar só e eu tive trombose. Então, aí eu tomo um anticoagulante. Dessa época para cá, eu tomo um anticoagulante. E aí fiz hemodiálise, né? Aí fizemos todos os exames, levamos para o nosso nefrologista, para o meu nefrologista. Ele olhou os exames, a minha sobrinha tinha 3 artérias renais. O normal é você ter uma. Então, quando você tem 3 artérias renais, elas são muito fininhas. Então, para mim, poderia não ser bom por conta desse problema com o que eu tive de trombose. O médico falou: olha, pode ser que não seja bom para você, mas eu vou te encaminhar para o cirurgião e ele que vai decidir. Mas eu vou te colocar na fila, né? Aqui. E na hora ele já pegou o celular dele e já me colocou na fila. E eu fazendo hemodiálise, já tinha 2 meses que eu estava fazendo, 2 meses e pouquinho, e eu sentia muito mal. Todas as vezes que eu ia, eu me sentia muito mal. No dia que eu fazia, eu ficava prostrada. E no outro dia também, no primeiro mês. Aí, já no segundo mês, no primeiro dia eu ficava prostrada, no segundo eu já conseguia levantar e resolver as coisas. Mas era assim. Aí, isso foi nesse dia que eu fui no médico, que ele nos encaminhou para o cirurgião, foi dia 5 de setembro de 2023. Aí, quando foi na outra segunda, que foi dia 4, eu fui fazer hemodiálise. E esse dia a minha pressão baixou demais. Minha pressão foi a 6/5. E eu quase realmente desmaiei. Então foi uma sensação muito ruim, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu falei: Deus, eu não tô reclamando não, sabe? Mas abreviar esses dias não tá fácil. Falei dessa forma, sabe? Aí quando foi no outro dia, dia 12, dia 4 não, desculpa, eu falei dia 4, na segunda dia 4 não, na segunda dia 11, né? Na segunda, dia 11, aí quando foi na terça, dia 12, 8 horas da manhã, eu recebo uma ligação do Hospital HGG, perguntando como é que eu estava, meus exames se estavam em dias. E aí ela falou: então você pode se preparar, pode entrar em jejum, que está saindo um rim para você. E aí você já pode vir para o hospital, porque como eu tomava anticoagulante, eu não estava sem tomar anticoagulante, né? Eu estava tomando. Então eu tinha que ir mais cedo lá para eles fazerem lá, aplicar os remédios que tinha que aplicar para meu sangue voltar ao normal. E assim eu fui. Então, por volta de 8h40 eu entrei na sala de cirurgia. Começou, acho que mais tarde um pouquinho. 1 hora da manhã eu já tinha feito a cirurgia e fui para UTI, fiquei lá uns dias. Lá o médico falou: não, só 3 dias, você não vai precisar ficar mais do que isso. Eu tive que ainda fazer 3 sessões de hemodiálise porque era o natural, até o rim pegar para valer, né? Então, igual eu te mostrei aquela foto, né? No outro dia eu tava com aquela cara boa daquele jeito e tinha perdido muito sangue. Tanto é que eu fiquei com anemia bastante lá no hospital, sabe? E aí depois eu até tive que tomar uma bolsa de sangue. Deveria até tomar mais, mas os médicos não quiseram dar, e aí eu fui recuperando aos poucos mesmo. Então, aí acabei ficando na UTI 8 dias, porque não tinha quarto, não tinha lugar no quarto para eu subir pro quarto. Aí eu fiquei 8 dias lá, mas eu não precisava ter ficado. Era 3 dias e eu já ia pro quarto. Aí quando eu cheguei no quarto, eu fiquei 5 dias, porque a gente pega os imunossupressores, a gente pega lá no Juarez Barbosa, que são medicamentos de alto custo.
Então, enquanto, aí o assistente social lá do hospital é que manda a documentação, enquanto eles não dão resposta, falando assim, tá ok, pode pegar tal dia, eles não liberam a gente do hospital, de jeito nenhum. Aí eles pegam, já te dá o remédio ali do hospital para você ir para casa, para até naquele dia que você vai pegar no Juarez Barbosa. Mas antes do Juarez Barbosa falar, tá ok, eles não te liberam. Então, por isso que eu acabei ficando lá, porque a assistente social deu uma atrasadinha, sabe, para mandar meus documentos. Senão eu teria ficado uns 3 dias lá. E aí fiquei bem no hospital também, fiquei com um pouco de fraqueza por conta da anemia, porque eu perdi sangue, né? Cheguei em casa também, aí eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Não podia aglomeração, não podia ir na igreja, não podia ir em lugar nenhum. Então, eu fiquei 6 meses em casa, só ia no hospital mesmo e fui recuperando. Emagreci 12 quilos de lambuja. Foi um presente assim, sabe? Porque eu tentava emagrecer e não conseguia. A gente que já tá na menopausa é mais complicadinho, né? Aí, eu acho que por conta dos imunossupressores, não sei se é um efeito colateral, eu perdi 12 quilos, fui perdendo aos poucos, né? Em um ano eu perdi 12 quilos, mas fiquei feliz demais. Aí, com um ano, eu já comecei a fazer academia. Então, hoje eu faço pilates, eu faço musculação. Aí, faço uma esteirazinha também, sabe? Toda disposta. Muito difícil, assim, eu acho que mal-estar de fraqueza, nunca mais eu dei. Hoje eu tenho a pressão baixa demais, porque eu tomava antes remédio para pressão. Porque o problema renal causa pressão alta. O que você tem hoje para falar para pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou? Por todas as coisas que você passou e hoje você tá... Hoje tá 100%, seus rins funcionam 100%. Meus rins funcionam 100%. Hoje minha creatinina é normal, minha ureia é normal, meu ácido úrico é normal, fósforo, potássio, tudo é normal. Né? Então, eu vivo uma vida normal. É lógico que a gente tem que ter uma vida saudável, né? Porque você não pode muito sal, e isso é qualquer ser humano, né? Então, eu tenho que ter uma vida normal para eu preservar esse rim, porque esse rim não é do meu corpo, ele não pertence a mim. Então, ele tá aqui, então tem que cuidar bem dele. Então, eu preciso ter uma dieta, né, bem. Mas eu tô ótima, consigo fazer meus exercícios físicos, não tem nenhuma contraindicação. Aí, hoje eu tomo imunossupressores, que eu vou tomar o resto da vida, mas sem problema nenhum. Aí você tem que só tomar os cuidados. O que eu tenho o que eu tenho para falar para essas pessoas é não desistir, é ter fé, né? E independente da forma que você esteja, creia que Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades. Célia, mas eu falo e não acontece nada, eu continuo doente. Continua falando. Por que você vai falar o contrário? Já que você vai falar alguma coisa, fala o bom, não é não? Né? Porque uma hora pode acontecer, porque de tanto você falar e profetizar e declarar, essa fé pode entrar no seu coração e uma hora Deus vai fazer, né? Deus poderia ter me curado, né? Curado os meus rins e eu não ter precisado de fazer o transplante? Sim, mas Deus também age de formas que a gente às vezes não entende. Um dia nós vamos entender, hoje talvez a gente não entende, mas continua crendo. Então hoje eu faço isso, eu continuo crendo e vem uma dor de cabeça e isso é notório, acontece muito comigo. Vem às vezes uma dor de cabeça, eu falo, não aceito essa dor de cabeça. Jesus não tem, eu também não tenho. Eu não aceito. Assim como Jesus é, eu sou neste mundo. E eu declaro a palavra toda, logo some. Eu tô de um jeito que eu tô quase... A gente não é ignorante a esse ponto, mas assim, antes, qualquer coisa que eu sentia, eu ia no médico. E às vezes não era nada. Então, hoje eu só vou se aquela coisa permanecer e eu vejo que pode ser algo realmente que eu preciso cuidar. Mas primeiro eu uso a minha fé, né? Aí, na maioria das vezes, tá valendo. Minha filha fica... Hoje ela fala, nossa, mãe, nunca vi uma pessoa profetizar uma coisa e acontecer igual a senhora. Deus me livre. Tem hora que eu tenho até medo da senhora. Ela tá desse jeito, porque assim, eu tô conseguindo ter a revelação da graça, né? Porque Jesus, ele deu vida e vida em abundância. Então, é em todas as áreas. Não é só numa área, são todas as áreas da nossa vida. É na saúde, é na área financeira, é na área matrimonial, é na área familiar, é como filha, é como serva, é como tudo. Então, assim, a gente pode ter uma vida próspera, né? A gente não... Porque eu, sinceramente, eu não penso assim que Deus nos colocou aqui na Terra para sofrer e só viver bem lá na eternidade. Eu acho que quando você conhece Jesus, já é o início do reino, já é o início da eternidade. Então, você já tem que começar a desfrutar aqui. Então, nós temos que aprender a desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou para nós. Todas as suas promessas que estão na Bíblia, entendeu? Então, você tem que desfrutar, você tem que
colocando em prática tudo isso que você aprende. Porque senão não tem graça, uai. Você vai ficar sofrendo, não tendo fé e só reclamar, acorda reclamando, deita reclamando. Não, vamos usar a palavra. A palavra de Deus é a verdade. As circunstâncias ruins que acontecem conosco não é a verdade é a palavra. Então vamos profetizar, declarar todos os dias que Jesus é bom, que o Senhor é bom, né? Que tudo que ele fez na cruz do Calvário foi para nos abençoar, né? Ele levou sobre essas enfermidades, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, então que tenhamos paz, né? Em toda situação que nós passarmos, tenhamos paz, que ele é o provedor e ele é que vai trazer a solução para nós. É isso que eu tenho para falar. Uau, foi incrível gravar com você. Obrigada por ter eu. vindo compartilhar conosco seu testemunho. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Célia. E espero que ela comece a falar mais nas redes sociais dela, compartilhar conosco sobre esses testemunhos dela, que eu sei que tem muito mais detalhes que Deus vai começar a te trazer à memória, que você pode compartilhar com pessoas. Então, muito obrigada por ter tirado seu tempo para vir gravar obrigada. conosco. Eu que agradeço por ter tido a oportunidade, né? Eu quase não falo, mas aquilo que é bom tem que ser compartilhado, né? Verdade. Então, eu agradeço o convite, né? Espero que esse seja o primeiro convite de outras oportunidades que eu terei também para poder falar do testemunho e de tudo que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza disso. Amém. Obrigada, tá? É isso, até o próximo episódio. Você que acompanhou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa a sua curtida e também comenta com a gente o que vocês estão achando dos testemunhos, o que vocês estão achando de ouvir essas histórias reais, de pessoas reais e de histórias que realmente aconteceram e que as pessoas estão aqui para compartilhar. Até o próximo episódio.